seu sangue aos olhos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que pelo poder que Deus tem em Cristo Jesus, né, tem o poder de nos libertar de muitos males, tem o poder de nos libertar, né, de tudo aquilo que a gente se dispõe a nos colocarmos na mão do Senhor, e Ele tem poder para isso. Louvado seja Deus. Como tem muitos exemplos de libertação na Bíblia, né? Libertou os cativos, libertou ao endemoniado, louvado seja o nome do Senhor. E se nos dispormos a colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, aquilo que nos tem tornado cativo em nós mesmos, e crermos e nos colocarmos diante dele, Ele também tem poder para isso, para nos libertar. Eu vou deixar um questionamento aqui para que a gente possa refletir desde o dia, louvado seja o nome do Senhor, em que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Não teve o quê? Que colocamos nas mãos dele e ele nos libertou. Porém, tem algo em nós ainda que até hoje estamos lutando para que ele nos liberte, que é o nosso próprio eu. A irmã Rodalice, na segunda-feira, ministrou uma palavra com esse conteúdo e foi muito bem proveitoso. Como é difícil de nos libertarmos do nosso próprio eu. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele, desde o dia em que nos convertemos, Ele existe, Ele está adormecido, mas basta que a gente dê uma brecha para que Ele venha à tona. Então, que no culto de libertação, além dos propósitos que a gente vem aqui depositar nas mãos do Senhor, que nos lembremos de depositar o nosso próprio eu, a nossa própria carne, para que assim a gente consiga, de todas as vitórias que conseguimos hoje, mais essa, para a conta de Jesus, né? Como diz os jovens, né? Essa vitória, louvado seja o nome do Senhor. E assim agradeço a minha oportunidade. Venha Cristo, venha Cristo, Ele chama ao amor celestial. Pai de Deus, venha Cristo.
descuidares, enganeei do mal. Espera apenas no Senhor e Ele te livrará. Eu dou um feliz Dia das Mães para todas. Obrigado, meu pai. Eu dou feliz Dia das Mães para todas. Que vocês, mães, sejam conduzidos pela voz do Espírito Santo, pela voz de Deus. Deus criou a mulher pela costela do homem. Ela surgiu através da costela, conforme a palavra de Deus diz lá em Gênesis no capítulo 1. A mulher surgiu pela costela. Deus, ele colocou um profundo sono em Adão e ele adormeceu. Aí Deus foi, pegou a costela de Adão e fez a mulher. Então, mãe, se você todas venham realmente fazer parte da jornada cristã, venha se tornar uma seguidora de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai de Deus. Nem só de pão viverá o homem, nem só de pão. Deixa eu ver aqui um versículo para dizer. O início da criação foi assim, o início da criação. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, as trevas chamou noite. Ou seja, a noite para Deus significa trevas. E o dia, luz. É isso que está dizendo. A noite representa o que? Trevas. Dia, luz. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou dele a expansão céu, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. Disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, no lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou marés, chamou mares, e viu Deus que era bom. Disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, e sobre a terra assim foi. Assim foi a criação de Deus. Ele foi produzindo as coisas pela palavra. Ele foi falando e começou a surgir as coisas na terra. Sabe quantos dias Deus criou essa terra? Em 6 dias. No 7 ele descansou. Em 6 dias ele criou essa terra aqui. Ele falou, falando e foi produzindo as coisas, os objetos. Foi pela palavra. Aí o homem, ele fez diferente já a parte do homem. Ele fez pela mão. O homem ele criou pela mão.
Aqui é no versículo 26, olha o que diz. Gênesis capítulo 1. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ou seja, vocês é a imagem de Deus. Façamos os homens a nossa imagem e semelhança. E a mulher surgiu através da costela do homem. Mas a mulher também representa a imagem de Deus também. Mais semelhança. Ou seja, vocês foram feitas pela mão de Deus. Todos os seres humanos foram feitos pela mão de Deus. E como o pecado surgiu? Se vocês continuarem lendo, em Gênesis capítulo 1 vai dizer que o pecado surgiu por causa da escolha do homem, da mulher também. E os dois decidiram ir para o caminho errado. Então, através do erro de Adão, da mulher também, mas enfim. E a ressurreição veio através de outro homem, chamado Jesus. A morte passou para todos. E a vida veio através de Cristo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, vai dizer que se Jesus ele não fosse ressuscitado dos mortos, a nossa fé com ele seria vão. Ou seja, seria vão crer nele. Se ele não fosse ressuscitado dos mortos, a pregação seria vã. Mas ainda bem que ele ressuscitou dos mortos, e é pela fé que eu creio que o Filho de Deus está vivo e que somente ele é capaz de salvar vossas almas. É somente o Filho de Deus que tem o direito de perdoar os vossos pecados, porque ele é advogado fiel. Jesus é advogado fiel. Ele é advogado. O Senhor Jesus é advogado. E ele é fiel e justo para te perdoar os vossos pecados e te purificar de toda injustiça. Não importa o quanto pecados você tem, Jesus é fiel e justo para te perdoar, te purificar de toda injustiça. Mas Deus, Ele quer um arrependimento sincero, de uma pessoa que realmente se arrependeu mesmo. Porque Deus está de olho no teu coração, se você mesmo se converteu de verdade mesmo. Ele só te perdoa se você se converter de verdade. Se você está sendo sincero no que você está dizendo a Deus. Tem que ser um arrependimento sincero vindo da tua parte, para Deus te perdoar. Qual é o arrependimento sincero? É você produzindo frutos de arrependimento. O seu comportamento vai demonstrar que você foi para Jesus de verdade mesmo. Através das suas ações, você realmente se arrependeu mesmo. Porque esse teu prazer está em Deus. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que andam conforme a carne são os que não agradam a Ele. Por causa do quê? Não por causa da pessoa em si, mas por causa do pecado. Se você está sem Jesus, você está condenado. Mas não eternamente.
Só se você se arrepender antes da vinda de Jesus. Porque Cristo pode vir a qualquer momento aí. E a salvação está de graça aí. A graça está disponível para todos receber o perdão de Deus. Todos e todos. Em Lucas capítulo 9, no versículo 23, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, observe, se vocês quiserem ele, você pode vir para Jesus. Mas ele disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. O que é negue a si mesmo? É para ir de encontro com a tua vontade e querer fazer a vontade de Deus. Negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Jesus disse: e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23. O título é: cada um deve levar sua cruz. Cada um deve levar sua cruz. Então, na criação de Deus, Deus fez homem e mulher. Deus fez homem e mulher, dois gêneros. Deus fez tudo em ordem de essência na criação. Para você ver como Deus é perfeito, a criação dele. Deus é perfeito. Perfeito. Deus é bom. Deus é bom. Que a paz e que a misericórdia de Deus esteja sobre as vossas vidas. E eu desejo para cada um de vocês, vá para Jesus e faça uma aliança com Deus. Se vocês ainda não fizeram, faça, vá para Jesus. Pois Ele é a única salvação que tem. Ele é o único homem que pode perdoar vossos pecados. E através dele que vocês podem morar no céu, visitar o paraíso, visitar a mansão celestial, porque o paraíso de Deus é um lugar perfeito e maravilhoso, onde não vai ter dor, nem sofrimento, nem angústia. E o inferno é um lugar terrível, onde lá Deus não está lá e a ira de Deus é sobre o inferno. Para aqueles e para aquelas que não se arrependeram da perversidade. É por isso que eu digo a vocês, faça aliança com Deus, é a melhor coisa que tu faz. E você vai ter a oportunidade de ir morar no paraíso de Deus, onde lá é felicidade e alegria ao lado de Jesus. Que todos os salvos vão reinar com Jesus Cristo, porque o governo de Cristo é um governo perfeito, um governo único e jamais será destruído. Meu Deus e meu Pai, eu oro por causa dessas vidas, Pai. Coloquei essa coisa tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que todo mal seja repreendido no nome santo de Jesus. Vai. Evangelizando. É só a tia ali. Graças a Deus. Terminou a escola aí, não foi?
Oi? Terminou a escola, não terminou? Oi? Terminou a escola? A escola dominical? Sim. Já terminou já. Aí tô aqui na praça evangelizando a palavra. E evangelize também, é bom. Falar de Jesus é a melhor coisa. Assim como servir Ele também. Glória a Deus. Paz do Senhor, minha tia. Tudo bom? Que Deus te guarde e te proteja. Que todo mal não tenha força contra a tua vida. Mas que o Espírito Santo venha te influenciar cada vez mais. Para estar meditando, orando e jejuando. Isso é bom e agradável perante Deus. Tchau, que Deus te abençoe.